bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você o Salmo 119. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9, diz assim: Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? De todo o coração eu te procurei, não deixes que me afaste de teus mandamentos. Em meu coração conservei tua palavra, para eu não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me teus decretos. Com meus lábios tenho enumerado todas as decisões de tua boca. No caminho de tuas prescrições encontrei alegria, como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Eu li do versículo 9 ao 16. Agora eu vou ler aqui a partir do versículo 25, diz assim: Minha alma está abatida até o pó. Reanima-me segundo a tua palavra. A ti relatarei todas as minhas atitudes. E tu me respondeste: Ensina-me teus decretos. Faze-me discernir o caminho de teus mandamentos e meditarei em tuas maravilhas. Minha alma se consome na tristeza. Reergue-me segundo a tua palavra. Afasta-me do caminho enganoso e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da felicidade, coloquei diante de mim as tuas decisões. Mantenho-me apegado às tuas ordenanças. Senhor, não me deixes passar vergonha. Corro pelo caminho de teus mandamentos, pois me alargas o coração. Então a gente vê que aqui os melhores conselhos devem ser buscados em oração e na leitura atenta da palavra. A verdadeira oração ao Senhor não é apenas uma reza repetitiva ou mantra sem fim, mas o abrir sincero do mais íntimo do coração em diálogo com o Pai. Abba em aramaico, a forma como Jesus se referia a seu Pai, ou seja, expor perante o Senhor os nossos caminhos e aceitar dele as orientações de que necessitamos. A vida espiritual tem por princípio uma escolha pessoal livre, decidida e irrevogável. Então, aqui, gente, nós aprendemos o quê? Que nós precisamos da palavra. Aqui, o salmista diz: como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, nós só conseguimos guardar a palavra no nosso coração. E ele disse: de todo o coração eu te procurei, não deixes que me afaste dos teus mandamentos. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nós passamos por dificuldades, por lutas, por tribulações, por momentos difíceis, por desertos, passamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui, quando ele começa aqui a abrir o coração, minha alma está batida até o pó. Reanima-me segundo a tua palavra. A ti relatei todas as minhas atitudes. A quem você tem relatado? Nós precisamos orar, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Por mais difícil que seja, se você acompanhar os salmos aqui, você vai ver as orações que Davi fez. Davi, ele teve depressivo. Ele foi perseguido até a morte. Davi passou por inúmeras situações, mas ele orava e sempre se voltava para Deus. Pedia perdão pelos seus erros, pedia perdão pelos seus pecados, mas ele sempre se voltava para o Senhor. Ele colocava a alma dele, rasgava o coração e depois ele já seguia glorificando a Deus. Por quê?
Nós somos seres humanos, o Pai nos criou, Ele conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração, os nossos pensamentos. Ele sabe que nós passamos e passaremos por lutas, por dificuldades, passaremos por perseguições, passaremos por tribulações, vamos enfrentar desertos, vamos passar por desertos, e Jesus foi para o deserto. Então, nós precisamos, gente, estar prontos com a palavra, sempre sendo o nosso guia, sempre estando no nosso coração. Nós precisamos meditar nas Escrituras, ter comunhão, oração. A palavra diz que Deus trabalha com os puros e sinceros de coração. É isso que o salmista fez aqui. Ele derramou o coração dele diante de Deus. E ele disse: tu me responde, ensina-me os teus decretos, faze-me discernir o caminho de teus mandamentos e meditarei em tuas maravilhas. Minha alma se consome na tristeza, reergue-me segundo a tua palavra. Quantas situações a gente passa? Situações de dor, situações difíceis, situações de enfermidade, situações difíceis na nossa vida financeira, mas na nossa vida familiar. Mas nós precisamos buscar a Deus. Se nós não guardarmos a palavra no nosso coração, quando se levantar a dificuldade, o dia mau, nós vamos murmurar, nós vamos retroceder, nós vamos esmorecer, e não é isso que agrada a Deus. A palavra diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então aqui nós temos o exemplo. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E se você observar aqui, você pode ler todo o Salmo 119, mas você vê aqui que ele coloca que ele está passando por tristeza, que ele está passando por tal situação, mas ele diz: alegra-me, reerga-me segundo a tua palavra. É só ouvindo a palavra que nós vamos receber o alimento que nós precisamos para enfrentar determinada situação. Não adianta a pessoa se afastar de Deus, murmurar, reclamar. Ah, mas cadê Deus? E olha aí, olha, não, isso não vai resolver a situação. Nós precisamos buscar ao Senhor, nos achegar a Ele, como diz a Bíblia. Porque se nós nos achegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós. O primeiro passo quem tem que dar somos nós, porque Deus já deu o passo maior, que foi mandar Jesus morrer na cruz. Ele amou o mundo de tal maneira. Então Deus, ele já deu o primeiro passo. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Ele mandou o filho dele morrer naquela cruz para nos resgatar, nos comprar de volta, nos dar salvação, vida eterna. Então, o que mais nós queremos? Nós precisamos arregaçar as mangas, como a gente diz, gente, e lutar, combater o bom combate, com a oração, com a nossa fé, se achegando a Deus, tendo intimidade com o Senhor. Não adianta retroceder, não adianta murmurar, porque isso não vai resolver a situação. Nós precisamos pedir a direção de Deus, como nós estamos vendo esse exemplo aqui. Ele estava triste e pediu: reerga-me segundo a tua palavra. Nós só vamos enfrentar as dificuldades e vencer essas lutas que se levantam com a palavra. Porque Deus vai nos dar aquela base, aquela palavra para aquele momento de dificuldade, para que a gente ore mediante aquela palavra, para que a gente venha vencer a batalha que se levantou. E cada luta, gente, é uma palavra que Deus nos dá, é uma direção que Deus nos dá, é uma ferramenta que Deus vai nos dar. A palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós, ela vai prosperar.
Nenhuma arma das trevas ela prospera. Quando nós guardamos a palavra, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós colocamos o nosso coração diante dele, quando a gente reconhece que a gente é ser humano, que a gente sente medo, que a gente está triste, mas ao mesmo tempo diz: Senhor, ergue-me através da tua palavra, me coloca de pé, me fortalece, Senhor, me dá a direção que eu preciso, Pai, eu confio no Senhor, eu espero em Ti. A palavra diz que bendito é o homem que confia no Senhor e na força do seu poder, e que maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Mas aquele que confia no Senhor é bendito, é abençoado, que espera do Senhor o auxílio, a direção. Em Naum diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sábios que confiam nele. No momento da angústia, o Senhor é a nossa fortaleza. Davi disse o quê? Eu clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Mas ele levantou os olhos para o alto. De onde? De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E muita gente às vezes ora, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declaram, falam, Bíblias abertas no Salmo 91, no Salmo 23, mas elas só ficam abertas. Páginas amarelas, envelhecidas com o tempo, mas eles não praticam o que está escrito ali. Quantas pessoas, gente, eu conheço, que tem as Bíblias abertas, amarelas dentro de casa, só naquele salmo aberto ali. Quase todos os lugares é no Salmo 23, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, mas não descansa. A página está amarela, porque ela só fica aberta, mas a pessoa não ora, a pessoa não pratica o que está escrito ali naquela folhinha amarelinha. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas ela não confia dessa forma, infelizmente. Então nós precisamos nos achegar ao Senhor para que Ele se achegue em nós. Eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. Por mais difícil que seja a luta, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso ter a palavra que me ergue, a palavra que me sustenta, a palavra que me coloca de pé. É aquele alimento que eu preciso. Quantas lutas, batalhas, dificuldades que eu já enfrentei, a gente enfrenta. E Deus sempre me sustentou. O Senhor sempre me deu a palavra. Um dia eu estava que nem ele aqui, triste, abatida, numa opressão. Fui para o culto e eu disse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, o Senhor vai falar comigo. E eu cheguei naquele culto, o pastor deu uma palavra lá de Josué, que eu bebi aquela palavra como se ela fosse um energético. Eu saí da igreja com outro ânimo, com outra disposição. Aquela palavra me ergueu, aquela palavra me colocou de pé. Então nós precisamos disso, desse renovo, desse fortalecimento, para que a gente possa vencer o dia mau, a tribulação, a dificuldade, porque nós vamos ter aflições no mundo. O próprio Jesus disse: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo, a coragem, a disposição, o ânimo de buscar a Deus, de servir a Deus, de confiar, de crer no Senhor.
eu não vou me estender. E eu sei que o Espírito Santo, ele está ministrando e vai continuar ministrando ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que o Senhor possa colocar eles de pé, que o Senhor dê aquela palavra, aquela base, aquela ferramenta, aquela arma que aquela pessoa está necessitando neste momento. Que o Senhor venha renovar o ânimo, renovar as forças dela. Que o Senhor erga cada uma através da tua palavra. Que a tua palavra seja o energético que elas precisam para se colocar de pé e para vencer as lutas, as batalhas, as dificuldades que têm se levantado. Que o Senhor venha fortalecer cada um, é a minha oração em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ministre muito mais ao teu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.